neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ao findar o labor desta vida, quando a morte chegar ao teu lado, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar? Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se tu queres deixar teus pecados, entregar tua vida a Jesus, tu terás e na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, Vida ou morte, qual vais aceitar? amanhã Pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. A gotinha de tinta que escreveu São João 3,16 serviu para assinar o meu perdão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. São João 3,16. Este é chamado texto áureo da Bíblia, senhores ouvintes. É um texto que
todos os cristãos conhecem e devem conhecê-lo na experiência, não apenas na mente, como aquele primeiro versículozinho que a criança aprende ainda no culto doméstico, em casa, na escola dominical. Isso deve ser uma experiência. Tem a vida eterna. Tudo tem um propósito debaixo dos céus. Propósito quer dizer determinação. No nosso caso aqui, é uma prévia determinação. Deus determinou desde antes da fundação do mundo que o seu cordeiro, o seu filho, ele tinha atributo de filho, o próprio Pai. Tem atributo de Pai, Filho e Espírito Santo. E se manifestaria através desses três ofícios, três atributos especiais. Então ele determinou desde antes da fundação do mundo, segundo o seu propósito, a morte do Cordeiro, dando-o ao mundo, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Como onisciente que é, sabia e sabe todos quantos creriam e todos quantos não creriam nisto. Por isso São João diz que o Cordeiro foi sacrificado desde antes da fundação do mundo. E os nomes dos eleitos estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo também. Agora você veja, da história bíblica para cá, nós temos poucos mil anos. Mas a história extra-bíblica admite que há milhões e milhões de anos antes do Éden. O que o profeta concorda, o que é verdade. Mas o certo é que o propósito divino está relacionado com passado, presente e futuro, porque Deus não tem passado, presente e futuro. Deus não é sujeito ao tempo. Por isso o Cordeiro foi sacrificado desde antes da fundação do mundo, e os salvos foram salvos desde então. Apenas tomaram conhecimento em um determinado dia. Mas nós queremos falar aqui sobre o propósito da gotinha de tinta. A gotinha de tinta negra que escreveu São João 3,16, o texto áureo da Bíblia, veio com este propósito, com esta determinação. Isto serviu para assinar o meu perdão previamente, livrando-me da pena do pecado, da condenação eterna. Serviu para escrever no papel, que para mim é um documento cabal, a minha salvação. Agora, dizem, papel aceita tudo. Este papel da Bíblia aceitou tudo para a minha salvação, para a salvação do cristão, para a tua salvação. É no papel que está registrada a escritura de sua propriedade, o seu casamento, o seu nascimento, a sua identidade, a sua herança, você sabe disso. Agora, quantos papéis são fabricados com propósito maligno, com destino de expor mulheres em estados deploráveis, frases, crônicas, romances terríveis, perniciosos, que só alimentam um espírito maligno que está na pessoa. Revistas imorais, expostas para as famílias, para as crianças, as meninas, agredindo de uma forma oficial a toda a humanidade. Que tinta que teve um propósito maligno.
Que papel que teve um propósito desgraçado, infeliz. A mesma matéria que faz aquele papel, faz o papel da Bíblia. Mas ó que papel bem-aventurado, que é papel predestinado para escrever a minha salvação. Ó que gotinha de tinta que escreveu, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, eu e você, tivéssemos a vida eterna. Escreveu a minha, a sua salvação, quando é crida, quando esta gotinha de tinta é crida, por revelação divina. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E esse Verbo, a palavra, foi escrita, ó que gotinha de tinta bem-aventurada. Agora você sabe, nós sabemos, que ela escreveu a nossa salvação quando crida. Quando não, ela mesma escreveu a nossa condenação. O mesmo versículo, o mesmo papel, a mesma tinta que testifica da nossa salvação, quando cremos, testifica da nossa condenação quando não cremos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isto quer dizer, para que todo aquele que nele não crê não tenha salvação. Isto é fácil de ser reparado, isto é fácil de ser visto. A mesma nuvem que iluminava para Israel escurecia para os egípcios. Você sabe disso? Que havia uma nuvem que separava Israel dos egípcios. E os egípcios nunca podiam alcançar Israel, porque havia uma nuvem entre os dois povos. E aquela nuvem iluminava para Israel e escurecia para os egípcios. Oh, como isto faz a gente ficar religioso nesta hora. É a mesma mensagem escurecendo para muitos, iluminando para outros. As mesmas águas que levantaram Noé e os que estavam consigo na arca para as alturas, para se aproximarem mais de Deus, do céu, livrando-os do juízo, mataram os incrédulos antediluvianos. Mataram os cientistas, os homens estabelecidos. Você sabe que os dias de Noé foram mais civilizados do que os nossos dias. Eles tinham uma tinta que dura até hoje. Eles podiam fazer uma múmia que dura até hoje. Eles tinham muitos cientistas. Eles tinham uma grande civilização. Mas tal civilização não pôde crer na palavra de Deus. Na gotinha de tinta, no machado que estava nas mãos do camponês, indouto, leigo, analfabeto, mas que tinha a palavra do Senhor. Você vê, a mesma Bíblia que salva quando crida e vivida, condena quando rejeitada. Aí você então vê um ladrão sendo salvo de um lado e o outro sendo condenado. O mesmo Espírito Santo que o mundo cristão alega ter hoje, o condenará no dia do juízo. Por quê? Porque esse mundo cristão está misturando o Espírito Santo com as coisas da terra, com suas festas, com seus jogos. Eles estão pondo Deus dentro dos estádios, dentro das arenas. Eles estão fazendo troféu com pretexto de evangelizar, misturando como Belsazar fez com as coisas do mundo. Fez com as coisas santas as taças de Deus, com as coisas do mundo.
Belsazar fez uma mistura, fez um ecumenismo. Ele tomou as taças santas do templo que eles levaram e tentou e fez mistura delas. Foi isso que Belsazar fez, e tudo o que aconteceu está acontecendo. Tudo o que aconteceu foi para aviso nosso, disse São Paulo. O Velho Testamento é sombra do Novo Testamento. Se você vê uma sombra de um elefante, você não espera aparecer ali um homem. Se você vê a sombra de um homem, você não espera aparecer ali um elefante. Isto é sombra do que aconteceria agora. Estão misturando o Espírito Santo, se é que o tem, com a política. Você tem o Espírito Santo? Como assim? E não crê na mensagem que o Espírito Santo envia? E o mistura com credos e dogmas? Mas se você é um Daniel, Belsazar não poderá te misturar. Se você é um Sadraque, um Misaque, um Abednego, ninguém poderá te misturar. Ou estás fazendo o mesmo que Belsazar fez? Por isso a Escritura está na parede. A gota de tinta volta à cena. A Escritura está na parede. Pesado foste ao mundo chamado cristão, na balança, e foste achado em falta. Mene, mene, tekel. Oh, qual foi a tinta que escreveu aquilo na parede? De onde veio aquela química? O que importa é isso, de onde veio essa letra? De onde veio essa inspiração? De onde veio esse verbo? Vamos para a sua fonte de origem e vamos encontrar que veio dos céus. Por isso, todos aqueles que creem nessa gotinha de tinta, o que ela escreveu tem que voltar também para a sua fonte de origem. Só sobe para o céu aquele que desceu do céu. Mas há uma advertência aqui ainda. Uma lembrança, um lembrete muito sério do Espírito Santo para nós nesse instante, a respeito de Jacó como exemplo. A primogenitura que Jacó adquiriu de Esaú era justamente o que ia lhe matar. Esaú representa o ecumenismo. Esaú estava esperando para matá-lo. Vocês dizem, todos somos irmãos. Jacó era irmão de Esaú? Pois bem, então Esaú vai matá-lo. Por isso o ecumenismo está te esperando para te matar espiritualmente. E há uma advertência mais séria nesse instante. Busca o sinal da tinta, que escreveu as letras sagradas, como Jacó buscou, lutou com o anjo no Val de Jabó. Tomou o anjo, quer dizer, o mensageiro, a mensagem, e a leu dia e noite até ser revelado, até ser abençoado por Deus. De onde vieram essas letras? Isso é expressão do sublime amor de Deus. Sublime amor, amor de Deus, que a lira não traduzirá. Além do céu infinito, maior que o mar, ele é também. Ó pecador em aflição, seu filho, Deus doou, ao sofredor deu ele a mão e perdoou o mal. Sublime amor, amor de Deus, quão insondável tu és. Sempre a cantar tão grande amor, estarão salvos do céu. Ao sobrevir do tempo o fim, e o grande rei pode chegar, e o homem vil e pecador debalde então suplicará. O amor de Deus será fiel, inesgotável, leal. Ó grande Deus, não te demores em revelar os teus dons. Ainda que os homens todos fossem escrivães, ainda que o mar se transformasse em tinta, não poderia descrever este amor, o amor de Deus.
O amor de Deus é singular, ninguém jamais pode explicar. É bem mais vasto que os garcéis, é mais sublime além do véu. A nossos pais que transgredida, Deus prometeu que amor sem par eles ouviram, linda promessa. O amor de Deus tão livre ao homem livre salvar, jamais tem fim, é bem seguro ao céu e luz em nós. Se os mares todos fossem tinta e o céu sem fim fosse papel e as hastes todas fossem terras e os homens todos escrivães, nem mesmo assim o amor seria. Que inspiração, que poesia, que coisa maravilhosa, ainda que os mares todos fossem tinta, todas as hastes fossem penas, e os homens todos escrivães, não poderiam escrever o amor de Deus, descrevê-lo como é. Mas aqui vem uma gotinha de tinta, Deus escondido e revelado em simplicidade, e proclama bem alto no seu coração, porque Deus me amou de tal maneira, que me deu o seu Filho para que eu não pereça. Estou sentindo o seu amor. Contemplo sonhando o universo que é teu, e a paz sinto em meu coração. O medo e a tristeza fugiram de mim, e eu sinto o amor do Senhor. Com teu amor, o mundo se enche de graça, eu livre sou. Não mais a tristeza me prende, com teu amor, alegre eu irei pela vida, louvor cantarei para sempre, eu terei o teu amor. O inferno. Quando você vê esses papéis borrados com coisas perniciosas, lembre-se desta mensagem. Existe uma gotinha de tinta que escreveu: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Me amou de tal maneira. Coloque você ali naquele lugar. E te encheu de paz, de confiança, de fé neste amor, na providência divina, no propósito divino. Deus em Cristo, Cristo em você. E você que é a igreja no reino restaurado. Agora sim, Deus te abençoe desta forma, por este prisma, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus amou ao mundo, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê
pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou ao mundo, deu o seu Filho a crer. A flor que Deus plantou no coração mortal, a vida perfumou no abrir. O amor com seu poder venceu o próprio mal, fazendo a redenção surgir. A fim de ajudar e salvar alguém, Deus dá-me amor cada vez maior. Quero viver espalhando bem, sim, dar-me amor. Ao ver o grande amor que o bom Jesus me tem, eu sinto inspiração e fé. Então, o meu amor desejo dar também, e assim ser como Cristo.